Fala comigo, vascaína. Aqui quem fala é o Xande, o Batman da torcida. Começando aí o vídeo de hoje para fazer aquele geral de notícias e atualizar vocês sobre tudo que está rolando no Gigante da Colina. E vamos falar a respeito de grana entrando, porque os crias da base, mais uma vez, são o maior investimento do Gigante da Colina. Falaremos sobre arbitragem polêmica e principalmente sobre a SAF, a AGE que irá acontecer e o que está envolvido nisso, se pode dar ruim, se não pode dar ruim. Vamos trazer todas essas notícias e muito mais aí no vídeo de hoje, falando sobre sempre do nosso Vascão. Então, depois da vinheta a gente vai às informações. Solta a vinheta. Evander e Natão, o que eles têm em comum, né? O Evander é um garoto que a maioria deve conhecer, né? Passou pelas seleções de base brasileira aí, direto, era um dos destaques, camisa 10 e tudo mais. No Vasco não vingou tanto, o Vasco vendeu ele pro Midtjylland na Dinamarca, e aí o moleque tá se destacando lá, é craque do time, todo mundo gosta dele, tá despertando o interesse de vários clubes lá fora. O Vasco tem o percentual do atleta, ele muito possivelmente será vendido e o Vasco deve receber uma graninha. E o outro é o Natan. O Natan, lateral direito, que fechou com o Santos, né? Teve um embrolho aí que ele ia fechar com o Paranaense, estava tudo certo e não fechou. Acabou que ele foi pro Santos. E tudo se indica que o Vasco vai receber aí aproximadamente 6,6 milhões pelo garoto Natan, lateral direito, que eu não entendo porque que o Vasco não segurou o jogador. O Vasco ainda tinha 25% do passe dele e vai receber aí aproximadamente 6,6 milhões, já que ele está fechado com a equipe do Santos lá de São Paulo. Mas pelo menos está vindo uma graninha pro nosso bolso, né? Infelizmente não é o que a gente queria, já que a gente é uma posição que o Vasco precisa bastante de jogador e o garoto não está vindo. Poderia estar no Vasco, tem só 20 anos, é uma promessa muito grande, mas isso é o que a gente pode receber aí nesse momento pelo jogador. Agora vamos falar a respeito da SAF, né? Muito está sendo se cobrado, o Celso Russomano falou aí que é contra a SAF, teve um deputado flamenguista aí também, o Fábio Silva também falou contra a SAF, tá botando na justiça. Eu queria saber onde é que estavam esses caras durante os 21 anos que o Vasco vem em ruínas aí. Onde é que estavam esses caras brigando na justiça, brigando contra coisas que estavam camufladas dentro do Vasco durante tanto tempo, brigando a favor de dívidas que o Vasco tem, brigando pelos erros de arbitragem que o Vasco sofreu durante todo esse tempo. Onde é que estavam esses caras? Isso que eu queria saber. Fica a pergunta para vocês aí. Você que é a favor desse pessoal aí que tá brigando na justiça hoje para os contratos serem mostrados, a única coisa que vai mudar é travar o Vasco. E o prejudicado é o Vasco, não é a SAF, não é a 777, não é nada, é o Vasco. Porque o Vasco precisa desse dinheiro para poder contratar os jogadores. E detalhe, eu não estou aqui como defensor de uma SAF, eu estou aqui como defensor de uma melhoria para o Vasco. Por que uma melhoria? Porque esse é o único caminho que pode mudar e está sendo totalmente democrático. A votação está passando pelo Conselho e agora, já passou pelo Conselho e agora passará pelos sócios estatutários. Então se você é contra a SAF, seja um sócio estatutário e vai lá votar amanhã na AGE e diz lá, pô, o Vasco não é para ser SAF. Vota lá, vota contra. Aí sim, a votação está sendo na urna, está sendo democrática e não botar na justiça uma coisa que é tirar o direito do sócio de opinar pelo que é melhor ou não pelo clube. Então não tem argumento que vai me convencer de que isso está sendo democrático e de que vai ser prejudicial ou benefício ao Vasco. O fato é, está sendo tudo democraticamente aceito e ou não, né? Porque é amanhã que vai ser decidido os rumos das eleições aí, a gente vai ter a mudança histórica do Vasco para ser SAF ou não. Só relembrando os valores aqui, 70 milhões já foram pagos. O Vasco vai ter mais 630 milhões para receber até 2025, que onde é a meta do time do Vasco já estar brigando por títulos e ser um time forte. E a meta já 2027, termos aí já um grande título para comemorar. A galera, pô, isso tudo, cara, a gente está 21 anos em ruínas. Esperar mais 3, 4 anos, eu acho que não é tanto tempo assim não, já que é para mim é um planejamento curto. Em 2025 a gente ter essa grana e já está montando um time forte. Detalhe, 2025 é obrigação Vasco ter pelo menos a quinta maior folha salarial dentre os clubes brasileiros. Dando sequência às notícias, Marcelo é o louco, Bielsa foi oferecido ao Vasco, o técnico tem interesse de assumir o Vasco também tem interesse no técnico, só que o fato é que qualquer técnico só vai chegar depois da AGE
de amanhã, quando for decidido se de fato o Vasco será SAF ou não. O departamento de futebol do Vasco será SAF ou não. Falaremos agora, soltaremos na tela a respeito do Campeonato Brasileiro da Série B. Tá na tela aí. A gente pode observar que os resultados eles não foram tão ruins assim pro Vasco, tirando o jogo do Grêmio, né? Sport e Criciúma empataram, Brusque e Sampaio Corrêa empataram, CRB e Ponte Preta empataram, que é times que estão ali no meio da tabela, mas brigando para poder chegar no G4. Só o resultado ruim foi o de ontem, do Grêmio, que ganhou por 2-1, o Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e ainda teremos os jogos de times que brigam lá em cima, que são Bahia e CSA. O Bahia, muito provavelmente, se ganhar, vai passar o Vasco, né? No empate o Vasco continua em terceiro lugar, e o Cruzeiro, que enfrenta a Tombense, que hoje para mim seria melhor uma vitória do Cruzeiro, já que o Vasco muito provavelmente não brigará mais pelo título, né? Muito provavelmente a briga do Vasco será pelo acesso, e aí a Tombense, que é o quinto colocado, fica mais atrás e não encosta tanto aí no nosso Vascão. Falando agora sobre as contratações, ou para alguns reforços, para alguns são só refugos, enfim. Jogadores chegaram no Vasco até o momento, que são Bruno Tubarão, que é o ponta, né, jogador de velocidade, que veio do Bragantino, Matheus Ribeiro, lateral direito, que veio do Avaí, e a torcida do Avaí deu graças a Deus, o cara saiu, olha que loucura. Fábio Gomes, centroavante, que estava sem espaço no Atlético Mineiro, passou inclusive pelo Red Bull lá dos Estados Unidos. E além de Paulo Vitor, lateral esquerdo, que é uma grande promessa, fez algumas boas partidas pelo Botafogo, estava no Inter e quis vir para o Vasco. Todos eles estão regularizados e estarão à disposição do técnico Emílio Faro para a partida contra a Ponte Preta. Partida essa que terá a arbitragem de Marcelo Daronco. Olha só, o Fortão, né? Aquele árbitro Fortão, não sei se vocês lembram, Marcelo Daronco do Rio Grande do Sul, que tem muitas polêmicas envolvendo o Vasco. Mas aí eu pergunto, o Voaden, o Luiz Flávio de Oliveira, o Daronco, todos eles têm polêmica em cima do Vasco, cara. É impressionante como os árbitros, em modo geral, têm histórico de prejudicar o gigante da colina. Eu fico muito impressionado e nada é feito. Se o erro é contra alguns times aí, não vou citar nome aqui, vocês sabem muito bem quem são, os caras são punidos na mesma hora. Na mesma hora acontece a punição. Agora contra o Vasco pode tudo, cara. Pode tudo, é impressionante. É o que eu falo. Onde estão esses caras que são contra a SAF e estão botando na justiça aí o tempo todo, brigando a ferro e fogo na justiça? Onde é que estavam esses caras quando o Vasco é prejudicado pelas arbitragens? Esses caras não aparecem, porra. Que tanto interesse é esse que eles têm em estar prejudicando o processo da SAF, que está sendo democraticamente eleito? É isso que me deixa com raiva. E agora vamos falar também a respeito de Egnaldo, garoto da base aí, que foi agora contratado pelo Vasco. Foi confirmado de que o valor era 800 mil, mas como o Vasco contratou ele antes de setembro, né, que a cláusula do contrato, o Vasco pagou 640 mil. O garoto ganhava R$ 1.700 por mês, teve um aumento salarial que não foi divulgado qual é o valor do salário novo do atleta, mas muito provavelmente foi um salário bastante considerável. Eu chuto aí na casa dos 40 a 30 mil que o Egnaldo deve estar ganhando nesse momento. Galera, muito obrigado a todos vocês que chegaram nesse momento do vídeo. Não esquece de curtir, sentar a dedada no like, compartilha com geral, dá aquela moral pra gente aí, pô, de vascaíno pra vascaíno. Valeu? Um abraço!